esta é a nossa última aula de ética cristã. Nós falamos um pouco na primeira aula os principais conceitos, na segunda falamos um pouco sobre o Antigo Testamento, na terceira falamos sobre os aspectos da ética cristã e do Novo Testamento. E agora eu gostaria de começar falando de que a gente chama de bioética cristã, que é uma disciplina, já é uma disciplina em academias e seminários americanos, europeus. Eu acredito que o nosso seminário foi o único que teve essa disciplina e nós temos esse pedaço que eu gosto muito de inserir em bioética, em ética, a bioética, que é a ética que é relacionada com a vida. Hoje até as guerras, lógico, são relacionadas com tirar ou não a vida. Nós temos agora, eu acho que vai passar depois essa aula, mas ontem teve a discussão do Supremo Tribunal da Justiça sobre a legalização do aborto. Então, qual é a posição da igreja? Nós tivemos vários posicionamentos. Aquilo puramente é bioética, certo? E se nós somos cristãos, bioética cristã. Nós falamos que bioética é uma ciência dentro da ética e ela é datada da sua fundação desde a Segunda Guerra Mundial, e especificamente, pontualmente, no Tribunal de Nuremberg. Eu recomendo vocês assistirem esse filme, né? Nuremberg, que foi o tribunal que após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi vencida, né, e o regime nazista, foi o julgamento dos que atuaram nesse regime nazista e mataram mais de 1 milhão de judeus, né? Todos os homossexuais, aqueles que eram portadores de necessidades especiais, pastores, padres, foram caçados e mortos pelo regime nazista. E aí a comunidade alemã, com o apoio da ONU, se sentiu na necessidade de fazer esse julgamento. Vejam o filme que você vai ver. Então a bioética, ela não só a cristã, mas a bioética, porque a maioria das universidades de medicina, de enfermagem, tem a disciplina bioética, né? E aqui nós falamos um pouco sobre a bioética cristã. Então nós datamos o lançamento da bioética nesse tribunal de Nuremberg, que eu recomendo, que é um filme muito bem feito, mais de 2 horas de duração. Eu recomendo você assistir esta semana. Nós temos vários livros sobre bioética cristã, certo? Mas tem um livro especial editado pela editora católica de um frei chamado Monsenhor Moser, e para mim ele é um dos papas dessa bioética cristã, biotecnologia e bioética cristã. Se você quiser, eu vou até postar essa bibliografia. E ele fala que a bioética cristã, ela discute 3 grandes projetos que marcaram a humanidade. O primeiro projeto, chamado Manhattan, que é o projeto do lançamento da bomba atômica no Japão. Então foi a primeira vez que o homem descobriu que poderia matar em massa. A guerra era individual, matava 1, 2, mas em massa, como foi feito, foi a primeira vez, né? Esse projeto Manhattan, ele foi largamente desenvolvido em 3 cidades científicas secretas, né, que foram estabelecidas pelo governo americano, né? E toda a experimentação foi no Novo México, né? Então a história diz que no laboratório foram construídos assim, laboratório do tamanho de um estádio, né? Mais de 2.600 quilômetros quadrados, esse laboratório que produziu a bomba atômica, né? Essa bomba atômica, ela foi detonada em 1945, a primeira bomba foi a chamada Trinity, que foi detonada no Novo México, porque em questão de treinamento, né? E a terceira bomba depois, a segunda bomba atômica, chamada de Little Boy, pequeno rapaz, detonou em 6 de agosto, né? Que foi sobre a cidade de Hiroshima, no Japão.
a terceira arma, Fat Man, homem gordo, que detonou a 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki, no Japão, né? Então, isso aí nós temos, diz a história que mais de 2 bilhões de dólares foram investidos nessa empreitada onde matou. Então, a partir dali, vale a pena discutir a questão da bioética e a questão de armas também, armas químicas, etc. Outro segundo projeto é o projeto Apollo, é quando o homem descobriu que poderia sair da Terra e lançar novos voos, né? Então foi um projeto de uma missão antiga do homem chegar na Lua, né? Desde 1865, um grande escritor, Júlio Verne, né? Ele escreve o homem chegando na Lua, e no século XX foi possível, através do avanço tecnológico, esse feito, né? Então, houve um imenso de dinheiro, uma quantidade grande de dinheiro que a NASA colocou nesse projeto, né? E foi principalmente mantido pelos Estados Unidos. Daí também começou a Guerra Fria, né? E a briga entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos foi o primeiro a lançar, o primeiro americano que pisou, o primeiro homem que pisou na Lua, né? Por mais que a União Soviética, ela conseguiu chegar na Lua, a nave, mas não pisar. Então, foram feitas várias missões tripuladas desse projeto, né? E 6 delas pousaram na Lua. 12 astronautas estavam envolvidos, e a única missão que tinha por objetivo pousar e não fez foi a Apollo 13, devido a um acidente grave que talvez os mais velhos possam lembrar. É importante a gente pontuar esses projetos que tem a ver com dinheiro, com ética, com a missão humana e vida, né? A vida fora da Terra, que ainda hoje é discutido. E o terceiro projeto é o projeto Genoma, que o homem conseguiu delimitar e codificar o código genético humano, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que o câncer de mama está em um dos genes. Genes é um pedacinho do cromossomo que é herdado do pai para filho. Esse projeto Genoma é muito importante e abriu várias discussões em relação à clonagem. Né? Eu falo assim, não tem problema, eu não sou a favor da clonagem porque nós não está faltando gente. Mas hoje eu sei que há uma tecnologia para clonar o ser humano. Mas uma pessoa mesmo, o que é clonar? A primeira clonagem que ele fez foi o Senhor. A mulher é um clone modificado, que é um milagre, de Adão. A Eva foi um clone de Adão com órgãos femininos. Foi um grande milagre na clonagem, porque Deus tirou uma costela e a partir daquelas células formou a mulher. Só que, como ele é soberano, ele rearranjou e formou o corpo feminino. É interessante que é a base da clonagem, tirar uma célula e daquela célula fazer ela proliferar e formar todo o ser humano. Mesmo formando outra Roni, não vai ser outra Roni, por quê? Porque vai ter uma alma diferente. Nós temos clones naturais como os univitelinos, que têm a mesma carga genética, idênticos, mas são pessoas diferentes. Quem tem gêmeos sabe disso. Então o projeto Genoma também foi um projeto que vale a pena estudar, dar uma lida, principalmente, queridos, para nós líderes falarmos com embasamento, né? O aborto, na bioética, a bioética ela é contra o aborto, né? E por que? Alguém me pergunta, Roni, você como teólogo, professor de biologia, eu sou contra. Primeiro que meu argumento é que a mulher pode fazer o que quiser do corpo, isso é claro. Só que o que está dentro dela, não é do corpo dela. E eu acho tão interessante como Deus organizou isso, para não ter o argumento de que pertence à mulher. Quando a união do espermatozoide e o óvulo, para nós cristãos,
começa a vida aí, na concepção. A grande discussão do Supremo Tribunal é porque a maioria considera que até 3 meses de vida não é vida. Mas uma criança com 3 meses de vida no ventre da mãe já tem todos os órgãos formados. Todo o sistema nervoso do ser humano já está formado ali. A grande discussão da ciência hoje é a questão quando começa a vida. Nós já temos algo bem direcionado e firmado na palavra, que a vida começa na concepção. O salmista, no Salmo 139, ele falou, ainda eu era uma substância informe, né? E Deus já tinha projeto, Deus já sabia. O salmista fala, tu me entristeceste no ventre da minha mãe. De forma estrondosa eu fui formada. Então eu mesmo como uma profissional de biologia, na área biomédica, eu sou teórica e eu considero que a vida iniciou na concepção, através de estudo da bioética cristã. E o mais interessante é que quando esse ovo, que é a união do espermatozoide com o óvulo, se forma, vai para o útero, ele começa, com todo respeito, mas você já viu um bichinho de pé, né, que ele começa a criar bolha, é assim que o feto faz no ventre da mãe. Ele produz o seu microambiente, por quê? O DNA da placenta, da bolsa amniótica, do cordão umbilical, não é da mãe, é dele. É produzido a partir das células dele. Que coisa tremenda. Como é que eu posso dizer que a vida que está no meu ventre é minha? Eu tenho direito sobre ela. Então eu sou terminantemente contra o aborto de qualquer cara. Deus me livre, uma filha minha sendo estuprada com 12 anos. Engravidou. É uma situação bizarra, difícil, mas não indicaria o aborto. Mas a bioética, ela não é irresponsável. Eu vou mandar para você um quadro que fala sobre a estrutura cristã nas decisões bioéticas. E ele divide essa estrutura em 5 pontos. Vocês vão ver isso. Primeiro é a análise, né? Começar com a compreensão da questão. Que fatos estão em dúvida? Ou seja, quando falamos em aborto, temos que falar como se forma o feto, o que é o aborto, né? Quais são os principais conceitos que vão esclarecer a nossa opinião. A eutanásia, a distanásia. A distanásia é você prolongar a vida. Daqui a pouco o ser humano vai ter tecnologia de você manter, até hoje tem. Manter uma pessoa com 50 anos em máquina. E a bioética, ela secular, está discutindo isso. Vale a pena? Quais são os princípios éticos? E a bioética cristã, os cristãos têm que entrar nessa discussão. Quem está muito nisso é a Igreja Católica, o Espiritismo, mas nós evangélicos ainda estamos engateando. Por isso eu tenho essa paixão por esse tema, porque Deus me deu a oportunidade de estudar biologia e teologia. Então, primeiro você analisa todo o problema, né? Análise de valores, conceitos, relacionamentos, né? Domínios. Pronto. Alguém na sua igreja com 13 anos engravidou. Vamos analisar tudo. Como é que essa criança vai nascer? Vai ter uma outra criança? A vida dela está em jogo? Analisar quais as alternativas. Vai ser o estudo dos cursos que já existem, né? Os efeitos prováveis. Pronto, se ela ter a criança, como é que vai ser? Como é que ela vai criar? Os pais vão aceitar? Pode ser para adoção? Então, a segunda estrutura cristã aconselhada é essa, estudar as alternativas. E agora a gente vai para os princípios bíblicos, né? Quais são os princípios relevantes que podemos tirar da palavra de Deus, né, em relação a isso, né? A comunidade de fé que ela vive, ela professa que fé. Então, estudar a palavra de Deus à luz, estudar o aborto à luz da palavra de Deus. Aí o quarto passo que nós falamos é o passo da decisão. Lembra que no ponto 2 tinha as alternativas? O quarto é como é que eu vou decidir. Aborta ou não aborta? Adota ou não adota? Né? E depois dessa decisão,
nós vamos ter a avaliação. Isso é um guia prático que eu sempre gosto de expor nas minhas aulas, porque isso vai nos direcionar como nós devemos tratar esse assunto que chega. Isso só é um pouquinho da bioética, mas se alguém tiver mais interesse, eu posso mandar mais material. A bioética, por exemplo, nós vamos, daqui a alguns anos, vai ter a carteira genética de Runi Matos. Nessa carteira genética vai dizer se eu tenho um gene para o câncer de mama, se eu tenho alguma síndrome, porque uma coisa é você ter um gene para o câncer de mama, outra coisa é você desenvolver. Tem mulheres que desenvolvem o câncer de mama sem o gene. Tem mulheres que têm o gene, mas não desenvolvem o câncer de mama. Aí a pergunta grande da bioética secular é o quê? Essa carteira genética, quem é que vai ceder? A gente vai mostrar quem é essa carteira? A empresa? Quem é que vai... Então vocês estão vendo quantas coisas ainda temos para discutir, por isso a importância do seu estudo, do meu estudo. Então isso é um ponto assim, importante da bioética. Amém, querido? Concluímos a nossa disciplina, né? Vamos fazer as atividades. O mais importante não é aquilo que eu falo, porque 20 minutos não dá para você. Eu aconselho assistir uma aula dessa, anote os conceitos, anote palavras, depois você vai estudar. Tenha disciplina. O discípulo de Jesus é um ser disciplinado. Então, marque a hora da sua leitura, veja os vídeos que a gente indicar. E nós estamos acessíveis. Vocês têm algo contrário à questão da falta do debate, mas nós podemos debater em grupos, nós podemos debater nas mídias sociais sobre o conteúdo. Desenvolva essa modalidade, tá bom? Que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. Amém.